boa noite, amigos do canal Mundo do Flamengo. O Flamengo não toma conhecimento do Vitória. Em pleno Maracanã lotado, mais de 60 mil pessoas à noite de hoje. E aplica uma goleada histórica, 8-0. Amigos do canal Mundo do Flamengo, começa assim o meu pós-jogo. Salve, salve, nação rubro-negra, boa noite para você flamenguista apaixonado, para você flamenguista raiz que está presente aqui no meu pós-jogo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo até o final do vídeo. Flamengo veio para campo para manter a liderança e a vantagem de 4 pontos para o segundo colocado. Flamengo veio com força máxima. Veio para campo pressionado pelo Palmeiras, que venceu o Sport hoje à noite por 3-0 no Allianz Parque. E o Flamengo entrou para campo sabendo que precisava vencer, não podia nem pensar em empatar. Dito e feito, tinha que vencer para não deixar o Palmeiras encostar mais ainda. Flamengo veio para abafa blitz em cima da equipe do Vitória, 40 segundos de jogo e já teve chute a gol. A bola acabou escapulindo do Pedro. Mas aí a bola entra, Samuel Lino, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Samuel Lino desencanta. A contratação mais cara do Flamengo, cerca de 143 milhões de reais. Desencanta diante do Maracanã lotado, mais de 60 mil pessoas. E um minuto depois, 2-0, Flamengo, golaço de Pedro por cobertura na saída do goleiro, nação. Aos 4 minutos, era um Flamengo avassalador, um Flamengo, um verdadeiro rolo compressor, amassando Vitória. Em menos de 2 minutos, a Arrascaeta quase marcou o terceiro do Flamengo. Um Flamengo totalmente dominante. Aos 8 minutos, tínhamos ali um Flamengo que continuava pressionando. Um Flamengo com força máxima, tinha que vencer. Caso contrário, o Palmeiras passava no próximo jogo. Só para lembrar, o Flamengo tem um jogo a menos que o do Sport, mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Foi um Flamengo muito bom na noite de hoje. Foi um Flamengo maravilhoso, um Flamengo avassalador. E o Plata, nação, o Plata está me surpreendendo. Jogou demais, jogando muito. O equatoriano finalmente mostrou por que está no Flamengo. Tínhamos 14 minutos, o Flamengo com mais posse de bola, o Flamengo com mais intensidade e um Flamengo com 2-0 no placar, a recém às 14 minutos. E olha o meio de campo do Flamengo, O que falar desse meio de campo? Saúl, Jorginho e Arrascaeta. Que é isso aí, nação? É um meio de campo de cinema. Um Flamengo dominante, o Vitória nem viu a cor da bola. E o Rossi foi defender a primeira bola com as mãos aos 18 minutos. Era o Vitória desesperado em campo, um Vitória pressionado pelo Flamengo o tempo todo. Aos 20 minutos o Flamengo continuava amassando o Vitória. Aí o Alexandre sentiu. Entrou o Matias Vinha depois de um longo período de recuperação. E é apenas o 7º jogo dele nessa temporada. Jogou bem demais hoje também. E o Flamengo continuava amassando, não tomou conhecimento do que é o Vitória. Só que eu notei uma coisa, nação. Aos 28 minutos, o Flamengo insistia muito pelo meio do campo. Devia aproveitar mais o espaço dado pelas laterais. E aí sim serviu o Pedro ali na pequena área. Então era muita insistência no meio do campo. Aí, nação, temos uma jogada de cinema. No limite, o zagueiro do Vitória tirou a bola em cima da linha, evitando o terceiro gol do Flamengo aos 32 minutos. Uma jogada de videogame. Amigos do canal Mundo do Flamengo, assista o vídeo até o final que eu preparei uma matéria sobre o meu ponto de vista da decisão da CBF de antecipar o término do Brasileirão e também da CBF estar mais preocupada em prejudicar o Flamengo com esse término antecipado do que com o próprio futebol brasileiro. E eu também preparei uma pequena matéria sobre 2 jogadores do Sub-20 do Flamengo, que tem que ser vendidos urgentemente, assim, no meu ponto de vista, na minha opinião. Porque o futebol deles está decaindo jogo após jogo e eles estão sendo desvalorizados no mercado do futebol. Tínhamos, nação, 32 minutos de jogo, um jogo muito bom, um jogo excelente, um jogo movimentadíssimo.
Aí vem a Arrascaeta, mais um golaço. Só tínhamos 33 minutos. 3-0 Flamengo. Um Flamengo avassalador, um verdadeiro rolo compressor. Não tem nem o que dizer. O time do Flamengo merece aplausos, hein? Flamengo jogou no coletivo, jogou na velocidade. Flamengo parecia uma orquestra, dando um verdadeiro show em campo. E aí a torcida do Mengão vai à loucura. Tínhamos mais de 60 mil pessoas no Maraca em plena segunda-feira. 37 minutos, o Rossi tinha feito 2 defesas no primeiro tempo. E vem Flamengo pro ataque aos 39. O time do Vitória, com os 10 jogadores praticamente dentro da pequena área na defesa. Aos 43 minutos, o Pedro ali foi fominha no lance, poderia ter tocado a bola pro companheiro, né? E o Flamengo poderia ter feito o 4º gol ainda no primeiro tempo. Mas ele preferiu bater direto. E pela segunda vez na ação, eu vejo o árbitro acabar o jogo aos 44 minutos e 53 segundos. Uma apresentação de encher os olhos da torcida. Show de bola do time do Flamengo. Um Flamengo absoluto, um Flamengo preciso. Um Flamengo que sobrou em campo. Um Flamengo que não encontrou pela frente um Vitória como adversário. E aí Felipe Luiz mexeu no intervalo, ele botou Luiz Araújo, tirou o Plata para poupar o Plata, né? E aí com 1 minuto de jogo, Pedro faz mais um golaço. O futebol apresentado pelo Flamengo essa noite, eu não tenho nem palavras para descrever tamanha perfeição que foi. Flamengo jogou numa facilidade, um time totalmente engrenado. Flamengo parecia uma orquestra sinfônica. Toca e o Vitória dança. Não era o Vitória que estava tão mal em campo assim. E sim é o Flamengo que está se acertando. Um Flamengo avassalador, sem dó nem piedade. 5-0 Mengão. Não tínhamos nem 10 minutos do segundo tempo. Um Flamengo que sonha que a nação rubro-negra começa a viver um sonho. E eu acredito que grandes alegrias virão ainda esse ano, nação. É o melhor ataque disparado, é a melhor defesa. A semelhança nesse jogo que assistimos na noite de hoje, eu começo a ver a semelhança do trabalho de Felipe Luiz com o trabalho de Jorge Jesus. E o Flamengo abre 6-0. A recém tínhamos 8 minutos do segundo tempo. Samuelino jogou muita bola, impressionante. 143 milhões, a contratação mais cara da história do Flamengo. Mas vale cada centavo. Tínhamos 11 minutos e eu acreditava que cabia muito mais ainda. E aí o treinador do Vitória, Fábio Carille, começou a mexer no time para tentar dar um ânimo no time do Vitória. Mas aí tomou o 7º. Pedro marca o 7º. Pedro, 1, 2, 3. Samuelino, 1, 2. Arrascaeta, mais 1. E Luiz Araújo de quebra marcou 1 também. 15 minutos, Flamengo 7-0. Aí o Felipe Luiz chama Bruno Henrique e Carrascal para dar uma renovada no time. O que chamou a atenção, nação, foi a intensidade do Flamengo. O Flamengo não tirou o pé. O Flamengo não parou. O Flamengo não diminuiu o ritmo. O Flamengo não tomou conhecimento do Vitória na noite de hoje. Amigos do canal Mundo do Flamengo, eu me vejo em meio à torcida rubro-negra diante desse verdadeiro espetáculo. Coração pulsando, batendo muito forte. Flamengo 8-0, um verdadeiro show de bola. Um Flamengo avassalador. Aí aos 13 minutos, Felipe Luiz chama De La Cruz. Até ali para ganhar um ritmo de jogo, né? Ele que está voltando da recuperação, se recuperou 100% da lesão. Aí ele tira Saul, que sai muito aplaudido, jogou muita bola. De La Cruz precisa ganhar minutos na nação. E aí o time do Flamengo muito bem em campo, não tem nem o que dizer. O time que iniciou o jogo muito forte, caiu um pouquinho de produção depois das substituições, mas mesmo assim continuou o Flamengo muito forte em campo. Aí, nação, de repente, Luiz Araújo chuta na trave. E aí temos o pênalti, né? Um pênalti totalmente legítimo para o Flamengo. Luiz Araújo cabeceou no braço do jogador do Vitória. O VAR fez seu trabalho, chamou o árbitro e é pênalti. Não tem o que reclamar. É regra. O Pedro pega a bola e não há nem do que o time do Vitória reclamar. É pênalti, regra, é lei. E tem que ser cumprida. E aí o Pedro oferece a bola
Bruno Henrique. Bruno Henrique bate muito bem. E aí temos o histórico 8-0. Essa goleada será inesquecível para o time do Vitória. Se o Vitória veio mal escalado para o Maracanã ou não veio para o jogo, o Flamengo não tem nada com isso. O Flamengo tem que fazer saldo de gol, tem que aproveitar, porque o saldo de gols pode fazer mais falta lá, pode fazer falta mais tarde. E o Flamengo aproveitou muito bem. E está aí as contratações na nação. O investimento, o Flamengo começa a engrenar. Mais de 60 mil pessoas em plena segunda-feira, Maracanã lotado. E o Flamengo realmente traz sua torcida para o Maracanã. Um Flamengo histórico, uma noite histórica, um placar histórico. 41 minutos de jogo se findando, uma goleada histórica, 8-0. E pela vez primeira, eu vejo isso. Amigos do canal Mundo do Flamengo, eu preparei para vocês uma matéria sobre a decisão da CBF de antecipar as datas do Brasileirão. E o porquê? Eu vou explicar para vocês todos os motivos que eu acho, na minha visão, que a CBF está preocupada em prejudicar o Flamengo com essa decisão totalmente precipitada. É uma informação exclusiva dos bastidores do Flamengo, nação. Agora, pós-jogo, Flamengo Vitória, o Flamengo vai emitir uma nota oficial sobre essa decisão da CBF. Os dirigentes do Flamengo foram abordados com a ideia da antecipação das datas do Brasileirão. A CBF até alegou que seria do interesse do clube e que a CBF pensou em ajudar o Flamengo fazendo essa decisão, o que não condiz com a realidade. Que é brincadeira isso, né? Eu vou explicar pra vocês o porquê está totalmente errado. Tem gente que não está entendendo o motivo do erro. Os dirigentes do Flamengo deixaram bem claro, deixaram explícito que não queriam nenhuma mudança, sem que ouvisse a sugestão dos envolvidos. Ainda mais que a decisão ajudou somente o Cruzeiro, visto que entre os 3 primeiros colocados do Brasileirão, só o Cruzeiro está na Copa do Brasil. Ah, mas o Flamengo foi pro Mundial, vai ter tempo para treinar. Flamengo já está na final da Libertadores, o Flamengo já ganhou a Libertadores, Flamengo já passou por Estudiantes, nação. Então calma lá, não é assim, vamos com calma, né? Tem que ver o que você tem na mão agora. O que acontece? Sem a Copa do Brasil, o Flamengo tinha 6 datas para descansar. Se eles jogam a final depois do Brasileirão, o Flamengo já não tem mais as 6 datas. E sim, tem só 2 datas para descansar, poupar o time, treinar, enfim. Quem sai perdendo com essa decisão da CBF? O Flamengo. Os clubes que iam ganhar 6 datas passam a ganhar somente 2, que é o caso de Flamengo e Palmeiras. E aí o Cruzeiro, no meio de toda essa história, foi o único que se deu bem. Esquece o Mundial, esquece Libertadores, a CBF usou isso apenas como pretexto. O Cruzeiro joga Brasileiro e Copa do Brasil. Se eles tivessem a Copa do Brasil antes do fim do Brasileirão, eles teriam que jogar de 3 em 3 dias. E o Flamengo e o Palmeiras jogariam com intervalo de 1 semana, como vai acontecer agora. Aí teria tempo para recuperar o time e tudo mais. Aí quando a CBF inverte sem nem ouvir os clubes envolvidos nessa trama, o Flamengo com essa decisão terá que jogar de 3 em 3 dias. E aí o Flamengo tem menos tempo para recuperar jogador e para treinar. Resumindo, é horrível para o Flamengo. Mesmo sem a sinalização positiva do Flamengo, a CBF nas figuras de Júlio Avelar e Samir Chaldi fez as mudanças igual. Na história dos pontos corridos, jamais teve tamanha interferência na tabela do Brasileirão como tem nessa história. Por isso, no meu ponto de vista, o único pretexto da CBF é prejudicar o Flamengo. Mas enfim, nação, agora eu vou contar pra vocês, vou falar o meu ponto de vista, a minha opinião, sobre 2 jogadores da base que o Flamengo, na minha opinião, tem que vender o mais rápido possível, porque ao longo do tempo eles vão desvalorizar, já que eles não apresentam futebol tão bom assim. Lohan, embora fez o gol no tempo regulamentar na decisão e tenha convertido um dos pênaltis, ele jogou muito mal. Inclusive, esse jogo mostrou porque Filipe Luís não utiliza esse atleta. Mesmo no sub-20,
sub-20 é um jogador que não recompõe defensivamente, é um jogador que não tem cidade. E aí, né, ele mostra até que tem qualidade com a bola nos pés, mas ele precisa entender que o futebol evoluiu e, sobretudo, do ponto de vista físico. E se ele não quiser evoluir nesse sentido, ele não vai evoluir. Então foi um jogo de sub-20 com adversários mais difíceis do que ele enfrenta no futebol brasileiro. E o Lohan, por mais que tenha feito o primeiro gol da partida, que foi ali um gol achado por ele, tirado da cartola, Lohan não jogou bem. Amigos do canal Mundo do Flamengo, esse presidente da CBF, Samir Chald, começou já a prejudicar o Flamengo. Quais são suas reais intenções? Em breve saberemos. Agora, amigos do canal Mundo do Flamengo, eu volto com uma pequena matéria sobre os dois jogadores da base. Voltando ao assunto, Lohan não fez um bom jogo, muito pelo contrário, ele foi muito mal em campo. Não ajudou na marcação, não tem intensidade, precisa evoluir, tal qual o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves jogou muito mal no tempo regulamentar, segurou muito a bola, foi fominha em determinados momentos e aquela famosa frase, né? Teve a famosa marra de jogador. Em campo ele não foi nada bem. Nos pênaltis ele fez carinha de soberbo, bateu e perdeu. Então, para Matheus Gonçalves, essa final foi terrível. Por mais que tenha sido campeão, sendo ali o capitão do time. Jogou muito mal. E esse jogo dá a seguinte lição. E mostra para os torcedores do Flamengo que Lohan e Matheus Gonçalves não têm e nem terão espaço com o Filipe Luís. Não é o estilo de jogo que o Filipe Luís gosta e ainda mais com o Flamengo contratando como contratou. Saúl chegando, fazendo ótimos jogos, comendo a bola, Carrascal fazendo ótimas estreias, Samuel Lino, enfim, esquece. Esses dois precisam ser negociados o mais rápido possível, porque eles só vão desvalorizar desse jeito. Matheus Gonçalves, eu sei ali nos bastidores do Flamengo que tem uma proposta do CSKA da Rússia. E o Lohan, o Flamengo precisa negociar rápido, seja por empréstimo, seja por venda, enfim, tem que ser o mais rápido possível. Esses dois mostraram o porquê do Filipe Luís não dar chance a eles. E eu tenho certeza que 99% das pessoas que criticaram o Filipe Luís pela falta de oportunidade dada a esses dois e que assistiram o jogo da base, vai entender por que isso acontece. Vai entender por que esses dois nem relacionados são para os jogos profissionais do Flamengo. Mas enfim, nação, próximo jogo, Flamengo e Grêmio no Maracanã. Vai ter a parada para a data FIFA e eu volto quarta-feira, né, com um vídeo sobre a convocação de Ancelotti. Boa semana a todos, parabéns ao elenco do Flamengo pela goleada histórica e inesquecível, né? Uma noite que a torcida do Flamengo jamais esquecerá. Boa noite, boa semana e abraço a todos.